Sabia que até a nossa lei, a lei portuguesa, reconhece a importância do sol, ao ponto de garantir, imagine, mesmo nas prisões, pelo menos 1 hora diária ao ar livre para cada recluso. É um reconhecimento poderoso da nossa necessidade natural de sol, algo que muitos de nós, se calhar, negligenciamos no dia a dia. Bem-vindos a esta análise mais a fundo. Hoje vamos mesmo mergulhar nos detalhes da exposição solar aqui em Portugal. Vamos ver os benefícios, claro, como a vitamina D, que é crucial, mas também os riscos, que são bem reais, e como nos podemos proteger de forma eficaz. Pronto. E tentar navegar alguma desta complexidade toda. Para esta conversa fomos buscar informação a vários sítios. Temos publicações oficiais da Assembleia da República, do Ministério da Saúde, dados de organizações internacionais tipo CDC, OMS, artigos da Deutsche Welle, investigações de centros como o da Universidade de Colômbia, plataformas de saúde como a Tua Saúde e também análises do Environmental Working Group, o EWG, que se focam muito nos ingredientes dos protetores solares. A nossa missão aqui é tentar destilar o que é essencial disto tudo. Como é que podemos ter o melhor do sol, que é tão bom para o bem-estar, e ao mesmo tempo minimizar os perigos? Como é que se equilibra a vitamina D com a proteção da pele? E como é que entendemos este debate dos protetores? Ok, vamos lá tentar desembrulhar isto. Comecemos pelo início. Por que é que o sol é assim tão vital? Não é só porque sabe bem estar ao sol, certo? Não, de todo. É mesmo fundamental. As fontes são bastante claras nisso. Cerca de 80 a 90% da vitamina D que o nosso corpo precisa vem da exposição da pele ao sol. Quer dizer, não conseguimos ir buscar esta quantidade só pela comida. É muito difícil. E essa vitamina D é mesmo um pilar central para a saúde. Estamos a falar de ossos fortes, sistema imunitário a funcionar bem. Até o sistema nervoso depende dela, não é? Precisamente. E vai mais além. Há um detalhe que achei fascinante nas fontes sobre como a luz solar parece ajudar a regular o próprio sistema imunitário. Há estudos que sugerem uma ligação entre ter uma exposição solar adequada e o menor risco de certas doenças autoimunes, de esclerose múltipla, por exemplo. É uma área que ainda está a ser muito investigada. Isso é surpreendente, sim. E não podemos esquecer o impacto no nosso dia-a-dia, no nosso ritmo biológico. Exato, o nosso relógio interno, o ciclo circadiano, como se costuma dizer, a luz do sol, principalmente de manhã, ajuda a regular hormonas-chave. A serotonina, por exemplo, que influencia o humor, e a melatonina, que controla o sono. Quer dizer, uma boa exposição solar nos momentos certos pode mesmo significar dormir melhor e sentirmos mais despertos, mais bem dispostos durante o dia. Portanto, os benefícios são claros e variados. Mas quanto sol é que precisamos para ter essa vitamina D? Temos de passar horas a lagartar ao sol? Felizmente, parece que não. As recomendações de organismos como a OMS, o CDC, são até bastante modestas, digamos assim. Sugerem que para pessoas de pele mais clara bastam 5 a 15 minutos de exposição direta nos braços e pernas. E isto, umas 2 a 3 vezes por semana, pode ser suficiente para manter níveis adequados de vitamina D. Então, a mensagem-chave aqui não é tanta quantidade, Não, não. mas mais a consistência e a moderação. Não são horas a fio, são momentos curtos, mas regulares. Exatamente. Uma exposição curta, mas digamos estratégica, parece ser o caminho para este benefício específico da vitamina D. Falando em exposição, o que é que nos chega realmente do sol? Que raios são esses que interagem com a nossa pele? Bem, o que atravessa a atmosfera e nos atinge é essencialmente radiação ultravioleta, a UV, principalmente de dois tipos, UVA e UVB. Existe ainda a UVC, que é mais energética, mas essa é quase toda filtrada pela camada de ozono, felizmente para nós. UVA e UVB. Ouve-se menos falar, mas qual é a diferença na prática? Para nós, no dia-a-dia. Essa distinção é mesmo crucial para percebermos os riscos e os benefícios. Os raios UVA, que têm um comprimento de onda maior, penetram mais fundo na pele, chegam à derme, a camada mais interna, e são eles os principais responsáveis pelo fotoenvelhecimento, as rugas, a perda de elasticidade, até as manchas que associamos ao sol. Pense no A de aging, envelhecimento em inglês. Ajuda a fixar. Percebo. E os UVB? Os raios UVB têm um comprimento de onda mais curto, atuam mais à superfície, na epiderme. São estes os que estimulam a produção de vitamina D.
mas são também a principal causa das queimaduras solares, o bead burning, queimadura. E estão, infelizmente, muito ligados ao desenvolvimento da maioria dos cancros de pele. Portanto, um tipo, o UVA, envelhece-nos mais silenciosamente, digamos, e o outro, o UVB, dá o sinal de alarme da queimadura e traz o risco de cancro, mas também nos dá a vitamina D. É um paradoxo tramado. É precisamente esse o paradoxo. E a consequência direta é que a exposição excessiva e sem proteção a qualquer um destes tipos de UV causa danos. A queimadura é o aviso a curto prazo, mas o envelhecimento prematuro e o risco aumentado de cancro de pele são as preocupações sérias a longo prazo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante e prática. Como é que equilibramos isto? Como é que podemos ser espertos para ter a vitamina D sem pagar o preço dos danos? Porque as mensagens de saúde pública muitas vezes dizem só evite o sol forte, mas as fontes que vimos sugerem algo mais nuanceado. Exatamente, é o grande desafio. E as fontes apontam para algo que pode parecer contraintuitivo. O melhor horário para otimizar a produção de vitamina D é ali perto do meio-dia solar, sensivelmente entre as 10 horas e as 15 horas. Mas espera aí, esse não é precisamente o período que toda a gente diz para evitar. Quando o sol está mais forte, o índice UV está no máximo. É precisamente por isso. É nesse período que a intensidade dos raios UVB, aqueles que produzem a vitamina D, está no pico. A nossa pele é muito, muito mais eficiente a produzir vitamina D nessas horas. Ou seja, precisamos de muito menos tempo de exposição para obter a mesma quantidade. Estou a ver, o que confirma o dilema. O momento de ouro para a vitamina D é também o de maior perigo para queimaduras. Então, qual é a estratégia inteligente aqui, segundo as fontes que analisamos? A estratégia que é sugerida, especialmente para peles mais claras, é muito específica e requer alguma disciplina. Trata-se de expor de propósito certas áreas, como os braços e as pernas, sem protetor solar, atenção, durante um período muito curto. Estamos a falar talvez de 5 a 15 minutos, precisamente durante essas horas de pico do UVB. 10, 15 horas. E apenas umas 2 a 3 vezes por semana. Só isso. 5 a 15 minutos sem proteção ao meio-dia. E depois? O truque deve estar no depois, imagino eu. Imediatamente a seguir, essa é que é a palavra-chave. Após essa dose curta e bem cronometrada de UVB, a recomendação é inequívoca. Procurar sombra, cobrir a pele com roupa ou então aplicar um protetor solar eficaz. A ideia é encarar essa exposição quase como um suplemento direcionado, percebe? Obtém-se o estímulo rápido para a vitamina D e logo a seguir ativa-se o modo de proteção total, para evitar os danos que se acumulam. Não é para ficar a relaxar ao sol do meio-dia, de todo. Faz todo o sentido. É quase uma interação cirúrgica com o sol, não é um banho de sol prolongado. E esta necessidade de proteção imediata leva-nos, claro, ao mundo dos protetores solares. E aí, o cenário parece bastante variado. Sim, e o que é fascinante são as diferentes abordagens e as implicações de cada uma. Basicamente, há dois tipos principais de filtros solares usados nos produtos que compramos. E que tipos são esses? Temos, por um lado, os filtros físicos, que também se chamam minerais ou inorgânicos, e, por outro, os filtros químicos, também conhecidos como orgânicos. Os físicos contêm partículas minerais muito fininhas, geralmente óxido de zinco ou dióxido de titânio. Estes funcionam criando mesmo uma barreira física à superfície da pele, que reflete e dispersa os raios UV. Agem quase como se fossem pequeninos espelhos. E os químicos? Atuam de que forma? Os filtros químicos usam compostos orgânicos, com nomes às vezes complicados, tipo avovenzona, octinoxato, oxibenzona, são alguns exemplos comuns. Estes funcionam de forma diferente. Eles são absorvidos pelas camadas mais superficiais da pele e aí absorvem a energia da radiação UV, convertem-na numa pequena quantidade de calor que depois é libertada pela pele. Ok. E quando estamos na farmácia ou no supermercado a olhar para as embalagens, o que é que devemos procurar? As recomendações gerais são bastante claras. Procurar um protetor de amplo espectro. Isto é fundamental. Significa que protege tanto contra os raios UV, os do envelhecimento, como contra os UVB, os das queimaduras e da vitamina D. Além disso, um fator de proteção solar, o FPS ou SPF em inglês, de pelo menos 30.
idealmente 50 ou mais, especialmente em Portugal no verão. Curiosamente, algumas fontes académicas, como aquela da Universidade de Colômbia, até sugerem procurar formulações com uma concentração significativa de filtros minerais, ali na ordem dos 20%. E o FPS, esse número famoso, 15, 30, 50 plus, o que é que ele nos diz na prática? O FPS indica, teoricamente, quantas vezes mais tempo a pele protegida pode estar exposta ao sol antes de começar a ficar vermelha, em comparação com a pele sem proteção nenhuma. Por exemplo, um FPS 30 significaria, em teoria, que levaria 30 vezes mais tempo para queimar do que sem nada. Mas atenção, isto é uma medida feita em laboratório, muito padronizada. Na vida real, há muitos fatores, a quantidade que aplicamos, o suor, a água, até a fricção da toalha, que reduzem bastante essa proteção teórica. Não quer dizer que se possa ficar 30 vezes mais tempo ao sol de forma alguma. E a aplicação correta é mesmo crucial, então. Quais são as regras de ouro? Sim, aplicar corretamente é tão ou mais importante do que escolher o produto certo. Regra número 1. Aplicar generosamente antes de sair ao sol. Normalmente, uns 15 a 30 minutos antes, para dar tempo de formar uma camada uniforme ou de ser absorvido pela pele. Regra número 2. Reaplicar a cada 2 horas, sem falhar. E ainda mais frequentemente, talvez a cada 40 ou 80 minutos, depende do produto, se nadar, se transpirar muito ou se nos secarmos com a toalha. E não poupar na quantidade é essencial. Usar mesmo a dose recomendada. Parece claro. Aplicar bem, reaplicar frequentemente. No entanto, existe uma discussão crescente, até alguma controvérsia, sobre os protetores solares, especialmente os químicos. As fontes que analisamos falam disso. Sim, este é um ponto que levanta questões importantes, tanto sobre a segurança como sobre a própria filosofia por detrás da proteção solar. Existem várias linhas de crítica e de preocupação que estão documentadas. Quais são as principais? Bem, há uma crítica mais conceptual, digamos assim, presente em algumas fontes, que é a ideia de que, ao tentar bloquear toda a radiação UV, estes protetores podem também estar a privar-nos daqueles benefícios da luz solar que já falámos, a vitamina D, a regulação do humor, do sono, talvez até os efeitos imunitários. Uhum. E também a ideia de que podem dar uma falsa sensação de segurança. Isto também aparece. Exatamente, essa é outra crítica forte. O protetor químico, ao evitar a vermelhidão, que é o nosso sinal de alarme para a queimadura UVB, pode levar as pessoas a ficar ao sol muito mais tempo do que seria razoável. E, nesse tempo, estão a acumular danos UVA, do envelhecimento, e potencialmente a absorver mais químicos, sem se aperceberem bem do perigo, porque não se sentem a queimadura. Nesta linha de pensamento, a primeira resposta ao sol forte devia ser sempre procurar sombra ou cobrir-se, em vez de simplesmente pôr mais creme para poder continuar lá. Há quem defenda aquela máxima um bocado radical, talvez, de só coloque na pele o que colocaria na boca, favorecendo abordagens mais naturais e as barreiras físicas. Para além destas ideias, há preocupações mais concretas sobre a segurança dos ingredientes químicos em si. Dos próprios compostos. Sim, e aqui entramos mais no domínio da investigação científica e da regulação. As fontes referem dados importantes da FDA, que é a agência reguladora lá nos Estados Unidos. Atualmente, a FDA classifica apenas os 2 filtros minerais, o óxido de zinco e o dióxido de titânio, como geralmente reconhecidos como seguros e eficazes. É a classificação GRACE, como eles chamam. Isso é bastante significativo. E o que a FDA diz sobre os filtros químicos mais comuns? Bem, para muitos dos filtros químicos mais usados, e aqui falamos de nomes como oxibenzona, octinoxato, homossalato, avovenzona, entre outros, a FDA concluiu que ainda não existem dados suficientes para lhes dar essa classificação GRACE e pediu mais informação de segurança aos fabricantes. Isto foi em parte motivado por estudos da própria FDA que mostraram que vários destes filtros químicos são de facto absorvidos através da pele e entram na nossa corrente sanguínea, e em níveis que ultrapassam o limite que a própria agência tinha definido como dispensando testes de segurança adicionais. Absorvidos para o sangue a partir de um creme que pomos na pele? Isso levanta questões, sem dúvida. Quais são os riscos potenciais que se associam a essa absorção sistémica? As fontes mencionam algumas preocupações específicas.
A oxibenzona, por exemplo, foi associada em alguns estudos a perturbações endócrinas em humanos, ou seja, há a suspeita de que possa interferir com o funcionamento normal das nossas hormonas. E outros filtros químicos também levantaram preocupações parecidas, ou sobre potenciais reações alérgicas na pele. E como é que os filtros minerais se comparam neste aspecto da absorção? São diferentes? Aí é que está uma diferença fundamental. Os filtros minerais, como o óxido de zinco e o dióxido de titânio, especialmente se não forem em nanopartículas, praticamente não penetram na pele intacta. Eles ficam ali à superfície a fazer a tal barreira física. Por isso, do ponto de vista da absorção pelo corpo, são consideradas uma opção com um perfil de segurança mais favorável, mais estabelecido. Ok, considerando tudo isto, os benefícios do sol, os riscos, estas nuances de vitamina D, as controvérsias dos protetores, o que é que emerge como uma abordagem prática, equilibrada para quem nos está a ouvir? Olha, a mensagem transversal mais forte que parece vir das fontes é dar prioridade às barreiras físicas sempre que for possível. Elas são a primeira linha de defesa e são a mais segura e, muitas vezes, a mais eficaz. E o que é que isso inclui, concretamente? Assim, no dia a dia. Estamos a falar de coisas simples, mas que funcionam. Procurar sombra, claro, especialmente durante as horas de maior intensidade solar, que em Portugal, no verão, é tipicamente entre as 10 e as 16 horas, mais ou menos. Usar um chapéu de abas largas que proteja não só o rosto, mas também as orelhas, a nuca. Vestir roupa idealmente de tecido mais denso e que cubra bem os braços e as pernas. Curiosamente, cores escuras e tecidos como o poliéster ou Gainde protegem mais, embora a roupa clara e larga possa ser mais fresca, claro. E, muito importante, usar óculos de sol de boa qualidade que bloqueiem 100% dos raios UVA e UVB para proteger os olhos. O CDC e outras organizações de saúde insistem muito nestas medidas. É verdade. Muitas vezes esquecemos-nos destas opções mais básicas e confiamos talvez demasiado nos cremes. E quanto às alternativas chamadas naturais, fala-se de óleos vegetais, por exemplo, óleo de coco. Sim, as fontes abordam isso. Óleos como o de coco ou o de semente de framboesa, por exemplo, podem oferecer uma proteção UV muito ligeira. Talvez um FPS ali na ordem dos 4 ou 8 no máximo. Podem funcionar como uma barreira física mínima e também hidratam. Mas é crucial sublinhar isto. Eles oferecem uma proteção marginal. Não substituem, de forma alguma, um protetor solar eficaz quando a exposição é significativa. São, na melhor das hipóteses, um complemento muito ligeiro. E alimentação? Comer muitos antioxidantes, tipo tomate, cenoura, isso ajuda? Pode contribuir, sim, para aumentar a resistência natural da própria pele aos danos solares. Os antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres que a radiação UV gera na pele, mas, tal como os óleos, isto é um fator de apoio, um reforço que vem de dentro, não elimina de maneira nenhuma a necessidade de proteção externa. Sombra, roupa, protetor quando é preciso. Portanto, a grande mensagem parece ser moderação na exposição, antes de mais, prioridade absoluta às barreiras físicas, sombra, roupa, chapéu, e depois uma abordagem mais crítica, mais informada na escolha e no uso dos protetores solares. Exatamente. E um ponto fundamental que também emerge é ouvir o nosso próprio corpo. Se a pele começa a ficar vermelha, quente, desconfortável, isso é um sinal claríssimo para sair imediatamente do sol ou cobrir-se eficazmente. Não se deve cair na tentação de simplesmente aplicar mais protetor químico para aguentar mais tempo ali. E, perante as dúvidas sobre os químicos, considerar os protetores minerais, à base de dióxido de zinco, dióxido de titânio, como alternativa com um perfil de segurança mais estabelecido, especialmente para crianças ou para quem usa protetor todos os dias durante muito tempo. Para consolidarmos isto, podemos revisitar rapidamente a questão dos horários, que parece ser central nesta estratégia equilibrada. Sem dúvida. Recapitulando, o período do meio-dia, ali entre as 10 e as 15 horas mais ou menos, é o que oferece maior eficiência para produzir vitamina D por causa do pico do UVB. A estratégia aqui é uma exposição muito curta e deliberada, 5-15 minutos em pele clara, braços, pernas, seguida de proteção imediata e rigorosa. E fora desse pico, de manhã cedo, ao fim da tarde,
Nessas alturas, as primeiras horas da manhã e o final da tarde, o sol tem menos UVB, logo é menos eficaz para a vitamina D, mas também tem um risco de queimadura muito menor. Podem ser momentos mais seguros para atividades ao ar livre, mais prolongadas, e também para obter aqueles benefícios da luz natural na regulação do nosso relógio biológico. E claro, tudo isto tem de ser adaptado, não é uma receita única para todos. Fundamentalmente, a exposição ideal não é de todo uma fórmula única. Depende crucialmente do fototipo de pele, ou seja, do quão clara ou escura é a pele de cada um e da sua tendência natural para queimar ou bronzear. Peles mais claras precisam de muito menos tempo e de muito mais proteção. E também é preciso ter em conta se a pessoa toma alguma medicação que aumenta a sensibilidade ao sol. Há muitos fármacos que são fotossensibilizantes. E, claro, o historial pessoal ou familiar de problemas de pele, incluindo cancro. Em suma, assim para fecharmos, qual é a conclusão principal que podemos tirar disto tudo? Eu diria que a exposição solar, quando é curta, controlada e estratégica, pode ser benéfica, pode até fortalecer o organismo. No entanto, a exposição prolongada, desprotegida ou que causa qualquer desconforto deve ser evitada a todo o custo. A abordagem mais sensata parece ser mesmo a moderação, dar preferência clara às barreiras físicas, como primeira linha de defesa, e depois ter uma escolha consciente dos protetores solares, talvez com um olhar mais atento para as opções minerais, em vez de se ter uma dependência excessiva de produtos químicos para permitir uma exposição solar que de outra forma seria imprudente. Excelente síntese. Recapitulando os pontos-chave para quem nos ouve. O sol é de facto essencial para a vitamina D, o nosso humor, o sistema imunitário. O segredo está no equilíbrio, na estratégia. Aquele período do meio-dia pode ser usado por uma dose rápida de vitamina D, mas exige proteção imediata a seguir. As barreiras físicas, sombra, chapéu, roupa, óculos, são a nossa base de segurança, muitas vezes mais fiáveis e seguras que os cremes. E no universo dos protetores, os minerais, óxido de zinco, dióxido de titânio, surgem como uma opção com um perfil de segurança mais robusto, face às questões que se levantam sobre a absorção e os potenciais efeitos a longo prazo de alguns filtros químicos comuns. Exatamente, e é crucial lembrar que encontrar este equilíbrio certo é um processo contínuo e muito pessoal. Não há uma resposta única que sirva para toda a gente. Requer informação, bom senso, atenção aos sinais que o nosso corpo nos dá e adaptação às circunstâncias de cada um e ao ambiente onde estamos. E para terminar, fica aqui uma reflexão, talvez um bocadinho provocadora, baseada nisto tudo que vimos. Tendo em conta estas preocupações válidas sobre a absorção de químicos de alguns protetores e a eficácia comprovada e segura das barreiras físicas, será que a nossa cultura, e se calhar a publicidade também, nos levou a uma dependência um bocadinho excessiva de protetores químicos, distraindo os métodos mais simples, mais intuitivos e potencialmente mais seguros para coexistir com o sol de forma saudável e responsável? Fica a ideia, algo para pensarmos da próxima vez que planearmos passar um dia ao ar livre.